Sabrina e o tema do nosso estudo de hoje é sobre o joio e o trigo. Vamos orar, pessoal, para iniciar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito pela nossa família, pelo alimento, pelo trabalho de nossos pais, nosso trabalho. Nós te agradecemos, Pai, por todos aqueles que tu coloca em nosso caminho, Senhor. Nós te agradecemos pela saúde, Pai. E nós também te pedimos, Senhor, que aquele que vê esse estudo, que ele possa, sim, saber a diferença daquele que serve e não serve o Senhor. Para que ele possa ser cada dia melhor, cada dia um servo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo com uma palavra que está lá em Mateus 13, 24 e 30 e 36 e 43. Que o 24 é a parábola do trigo e do joio. No 24 nos fala o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. O 30 fala o seguinte: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o aos molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. No 36, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. No 43 nos fala o seguinte: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, né, pessoal, há aparentemente pessoas que elas parecem ser piedosas, caridosas, que fazem o bem, até elas vão à igreja com as suas famílias, leem a Bíblia, oram, mas, entretanto, no íntimo delas não existe amor nem sinceridade. Não fazem de coração, estão fazendo essas atitudes no automático. Algumas delas fazem o bem somente com o intuito e o objetivo de obter o perdão de Deus. Elas querem, na verdade, tirar o peso de algo errado que fizeram. Outras fazem somente com o objetivo também de ganhar a vida eterna, como se pudessem comprar com o seu trabalho, com as obras ou ajudando alguém, um pedacinho do céu. Ali eu quero falar com vocês também a respeito do Salmo 1:1. Que nos fala o seguinte ali, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. É o que eu tinha falado anteriormente, né? Felizes são aqueles que vê as pessoas agindo de forma automática, realmente não servindo a Deus verdadeiramente e que não se deixam influenciar por aquela pessoa que estão olhando ali, mas que seguem no seu coração a verdade, que é buscar Cristo, a sinceridade, a simplicidade, que é buscar Cristo, de verdade e com todo o seu coração. Coríntios ali, 13:13, eu quero falar um pouquinho para vocês, que ali nos explica que se nós não fizermos tudo por amor, nada adianta. Nem mesmo ir à igreja todo domingo, outros também vão à igreja para ajudar os necessitados e apenas com o objetivo de parecer uma boa pessoa diante da sociedade. Elas vivem uma vida cristã só de aparência, mas felizmente Deus sabe quem é cristão verdadeiro. E quem está somente frequentando a igreja, indo à igreja no automático, vivendo as coisas no automático para fazer o social. É mesmo grande a semelhança entre o joio e o trigo. Será que é fácil reconhecer a diferença entre uma pessoa que já reconheceu Jesus e aquela que somente vai à igreja porque os pais vão ou porque gosta da companhia dos colegas, mas ainda não recebeu Jesus como Salvador? É muito difícil saber quem é quem, mas isso não cabe a nós julgar, né, pessoal? É claro que podemos reconhecer pelos frutos. O trigo tem frutos e o joio somente as folhas. Dar exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês, é o ovo cozido, né, pessoal? Vocês veem um ovo cozido e um ovo cru na minha mão, vocês não sabem diferenciar qual deles está cozido.
Só se eu abrir a casca e ver dentro, né? Aquele que tá cozido, a casquinha dele é mais sólida, né? Tu abre a casca, ele tá consistente, ele tá firme, né? E o ovo que tá cru, tu vai abrir e já vai se desfazer. É a mesma coisa daquele cristão que serve a Deus de aparência. Ele se desfaz porque não está consistente aquilo na mente, no coração dele do que é servir a Cristo, né, pessoal? 1 Coríntios, que eu já havia falado, 13:3, nos fala o seguinte: E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pessoal, todos nós conhecemos a farinha, né? Sabemos algumas coisas que podemos fazer com a farinha, algumas coisas gostosas como pão, bolos, né? Assim como o trigo é algo comum para nós hoje, nos tempos de Jesus todos conheciam também o trigo. Foi pensando nisso que Jesus contou a parábola chamada do joio e do trigo, porque era uma coisa que todo mundo conhecia, simples de fazer essa referência, né? Comparar aquele que serve e não serve ao Senhor com o joio e o trigo, porque era uma coisa simples e todas as pessoas iam conseguir entender melhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o trigo. Em Mateus 13, 24 e 30, nos fala o seguinte, no 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. O 30 nos fala, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no mesmo celeiro. O trigo, então, pessoal, para nós hoje em dia, a referência do trigo nos fala sobre os filhos de Deus. O trigo representa os filhos de Deus. Aqueles que são salvos e aqueles que apresentam fruto, que têm frutos em si. O que é preciso para ser realmente salvo, né, pessoal? O que é preciso para realmente ser salvo? Eu vou deixar essa pergunta no ar para que a gente possa refletir um pouquinho, né? O que precisa ser para a gente ser realmente salvo? Eu quero ler também com vocês aqui Atos 16, 19 e 33. Atos 16, 19. Vamos abrir nossa Bíblia lá, então, pessoal. Atos 16, 19. Vamos lá, quem achou? Atos 16, 19. Todo mundo achou? Vamos ler. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça na presença dos magistrados. O 19 nos fala o seguinte, o 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Mas então, o que prova sermos verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, ainda que as boas obras não nos salvem, elas são muito importantes, pois quando ajudamos os necessitados, não mentimos, amamos o próximo, demonstramos verdadeiramente seguir, amar, obedecer a tudo, o que Jesus nos orienta. Por isso Jesus diz que só quando a plantação crescer e produzir frutos é que será possível saber o que é trigo ou joio. Nossas obras são os frutos que provam nossa fé em Jesus. O joio, então, relacionando com nossos dias atuais, a nossa realidade, né, pessoal? O joio, então, ele é tido como falso cristão, ou seja, o cristão que vive de aparência, que busca automaticamente ao Senhor, que não consegue buscar o Senhor e entender o que o Senhor quer para ele, não conseguem
não quer ir mais a fundo na palavra de Deus, não quer realmente se entregar o coração por inteiro para Deus, mas somente vai porque todo mundo vai, ou porque para dizer que tem uma religião, né, pessoal, esse negócio da religiosidade, né? E o joio, ele tem somente as folhas, né? Ele não dá frutos. Então, todo aquele que serve a Deus por aparência, ele não dá frutos. E o Senhor sabe disso. Mas nós temos que saber, sim, diferenciar, não para julgar, para apontar ou para falar mal da pessoa. Não é nada disso que eu quero dizer para vocês. É para a gente poder diferenciar para a gente, nós como seguidores de Cristo e que aceitamos a Jesus, que a gente possa buscar o Senhor de todo o coração, não uma busca por aparência ou somente porque eu tô lá porque meus pais vão, porque eu vou lá brincar com os meus colegas. Não é por isso, mas que eu possa olhar para dentro de mim e me perguntar: será que realmente eu estou buscando a Deus porque eu quero conhecer a Jesus mesmo, de verdade, a fundo? Ou eu estou buscando a Jesus por alguma coisa que não faz sentido? Ou porque eu estou lá só o meu corpo presente, mas a minha mente, quando o pastor está pregando, ou quando a prof dá aula, eu não estou nem prestando atenção ao que está sendo falado, as coisas importantes que estão sendo ditas, né? Então eu desafio vocês durante essa semana, pessoal, tá observando o seu comportamento em casa, com seus pais, durante se estão olhando os cultos online, analise, faça uma análise de você. Busca demonstrar em atitudes aquilo que tu está aprendendo nas aulas online, nesse tempo que a gente não está podendo ficar junto. Então eu vou desafiar vocês a isso. E eu também peço, pessoal, que eu vou dar uma atividade agora para vocês e que vocês estejam mandando as respostas pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp. Eu vou entrar em contato com os pais e aqueles que têm celular, eu vou entrar nos seus celulares, vou entrar em contato para que vocês estejam me enviando as respostas da atividade, tá, pessoal? Porque eu quero saber se vocês realmente estão sendo trigo, tá bom? Vamos começar agora com as atividades. Atividade número 1, tu vai encontrar em Romanos 5, 7 e 10. A pergunta é: de acordo com Paulo, quem pode nos salvar? O que nos tornamos depois da salvação? 2. O 2 tu vai encontrar lá em Romanos 6, 22 e 23. O que esse texto nos ensina sobre o pecado e as pessoas não salvas? 3. Tu vai achar em Romanos 5, 15, 17. Segundo esses versículos, por que Jesus morreu? Como Paulo descreve os que creem? 4. Tu vai achar lá em João 1, 10, 12. O que João nos ensina a fazer para sermos filhos de Deus? 5. Tu vai achar em João 14, 6 e 7. Segundo esses versículos, qual a única pessoa capaz de salvar? 6. 1 Pedro 1, 3, 5. Pedro nos ensina a louvar a Deus. Qual o motivo? Eu deixo essa pergunta no ar para todos os meus alunos queridos, que a prof. Sabrina está morrendo de saudade. Você está sendo joio ou trigo? Faça essa análise e repense se você está se empenhando em assistir às aulas online, em pegar a palavra para tentar compreender um pouquinho mais. Um abraço da professora Sabrina, fiquem com Deus e até a próxima.